O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Que bom estar aqui com vocês. Eu pedi que me mandassem hoje, em vez de eu começar a falar, que me dessem as perguntas primeiro que vocês estão fazendo. Lembrem-se que vocês podem mandar perguntas para cá, nós temos um chat, vocês podem mandar e as perguntas aqui embaixo, nos comentários abaixo, você manda pergunta e eu respondo para vocês, tá bom? Tem algumas pessoas que estão fazendo os cursos online, os IADs, e as perguntas que vêm, a maioria delas não sou eu que respondo, são meus discípulos. São todos monges, professores do Dharma, mas não sou eu diretamente, porque é muita gente e não daria tempo para eu responder. Mas nesse canal aqui, eu respondo para você, tá bom? Então, manda sua pergunta aí embaixo. Eu acho que já temos uma moça que se chama Lauda. Lauda. Que nome interessante, tinha Laura, agora Lauda. Quando eu trabalhava no jornal, era lauda de papel. Era um tamanho de papel, né? Lauda agradece, diz que gosta de ouvir minha voz. Ela pergunta o seguinte: o que posso fazer para me libertar dos meus medos e pensamentos ruins? Primeiro, nós temos que ver o que você chama de medo e pensamento ruim. Eu já falei uma vez, e eu torno a repetir, é uma coisa que o professor Cortella, meu parceiro no livro Nem Anjos Nem Demônios, eu ouvi ele falando isso uma vez numa palestra, e eu gostei muito. Ele diz que quando ele pega um avião, ao entrar no avião, ele pergunta para o piloto: você tem medo? E se o piloto disser que não tem, ele diz: então eu vou descer. Se ele disser que tem medo, então ele fica. Porque a pessoa que tem medo vai tomar todos os cuidados necessários. O Senna, que acabou morrendo, o Senna, ele costumava, antes de qualquer corrida, ele andava a pé pela pista inteirinha, porque ele diz, de um dia para o outro pode ter tido uma diferença na pista, um buraquinho que tenha, um prego que esteja largado na pista. Ele caminhava a pista de corrida inteirinha a pé de manhã cedo, ou antes da corrida, um tempo suficiente que não tivesse nenhum carro mexendo, para verificar a pista. Por quê? Porque ele tinha medo. Não é aquele que diz, eu não tenho medo de nada, eu me atiro, e essa pessoa não é boa. Ela é descuidada e pode causar muitos problemas. Por exemplo, o mar. Quem sabe surfar, sabe que tem dias que entra e tem dia que não entra. Quem tem crianças à beira da praia também sabe. Hoje pode, hoje não pode, não é verdade? Então nós temos que ter, não é medo, é ter a precaução e o cuidado. Eu não sei se você está falando disto, ou se você tem pânico, que já é uma doença, se você precisa de um tratamento especial, né? E pensamentos ruins. O que você chama de pensamento ruim? Pensamento, nós temos montes. Os pensamentos passam pela nossa cabeça, bons e ruins, bonitos e feios, nem anjos nem demônios. São as escolhas e o que nós treinamos em nós como virtudes ou vícios. Temos hábitos de pensar mal dos outros, não é legal? Você já percebeu? Eu tenho. Nossa, há anos que eu trabalho com isso. Eu estou com há mais de 40 anos, tá? Acredita? Há mais de 40 anos que eu tenho que falar, pare de criticar os outros, pare de julgar os outros, pare de ficar pensando nos erros e faltas das outras pessoas. Eu faço isso. Não tem jeito. Se eu estiver distraída, já fico pensando, puxa, fulano falou, ficou de fazer isso, não fez, porque essa pessoa não é boa. E não é, não sei por que a pessoa não fez. Então a gente tem que aprender a controlar a mente e o pensamento. Não é fácil. Mas começa com essa observação. Na medida que você, Lauda, que você já percebeu que você tem medo e que você tem pensamentos que não são benéficos, você já entrou no caminho da meditação, no caminho do autoconhecimento. Esse é o passo 1. O passo 2 é o seguinte: na hora que você sentir medo, você tem que sentir o medo. Isto é medo. Neste momento estou com medo. Como é que é o medo? A minha respiração fica mais aqui em cima, não é? O meu medo é adequado neste momento ou não? Eu devo tomar precauções agora ou é um exagero?
a minha campainha do medo ficou soando sem necessidade, que dá o pânico, né? Será que eu estou com exagero de medo neste momento? Ou é natural que eu sinta medo nessas circunstâncias, né? Às vezes tem medo de sair à noite sozinha, às vezes tem medo de você ouvir ruídos à noite em volta da sua casa, não é? É verdade, a gente tem que ter a precaução e a nossa sobrevivência depende das nós estarmos com todas as conexões abertas. Os sentidos estão alertas e que vão permitir que a gente responda de maneira adequada. Às vezes a gente corre, às vezes a gente enfrenta, às vezes a gente chama alguém. Então tem várias possibilidades no momento de medo, de se é medo da pandemia, se é medo do coronavírus, você é bem-vindo ao clube, porque estamos todos nós nessa mesma situação. Não aconteceu só para você, acontece para nós, humanidade. Alguns dos nossos descuidos com a vida natural, com a vida silvestre, de não respeito à natureza, de abuso. Eu não sabia que a cidade de Wuhan, onde teria começado essa pandemia, era uma cidade tão grande, tão moderna, com prédios gigantescos, né? Toda pavimentada. Nossa, uma cidade que nós não temos igual aqui no Brasil, nem São Paulo, Rio de Janeiro, nenhuma das grandes capitais se iguala. Ela me lembra mais os países Emirados Árabes. Então, a sua riqueza de construções altíssimas, belíssimas, né? Moderníssimas. E você vê num lugar como esse é que vai acontecer uma coisa tão arcaica como fazer sopa de morcego, né? A sopa de morcego para mim era só bruxa que fazia, né? Eu nem sabia que tinha gente de verdade que comia os coitadinhos, né? Para nós é quase que comer rato, né? Morcego é um ratinho de asas, né? E muitos deles são herbívoros, eles frutíferos, eu gosto de frutinha, né? Uma vez eu fui à fazenda de uma moça em Goiânia e, e era muito interessante, porque ela e a mãe deixavam na varanda do sítio, da fazenda, da casinha do sítio, deixavam frutas para os morcegos virem comer de noite. E era uma revoada de morcego, mas elas nunca pensaram em comer morcego. Então, são coisas assim que a gente fica pensando, né? Onde é que nós falhamos? Onde é que nós não fomos atentos o suficiente para que cause essa pandemia? E agora, a preocupação que temos são os remédios, né? Encontrar as curas adequadas. Tinha um médico na televisão, acho que foi ontem, anteontem, falando sobre isso, né? É caso por caso. Não tem um remédio que cura todo mundo. Tem cada um de nós, e cabe aos médicos observarem, as médicas, cada paciente. Qual a necessidade deste ser humano? O que realmente precisa? Será que eu vou dar esta dose? Ou dou menos dose ou mais dose? Eu vou tentar outro remédio? Faço um coquetel, uma combinação? O que é necessário para este paciente, para esta paciente? E a mesma coisa para vocês que me fazem perguntas. As perguntas são genéricas e elas são para muitos de nós semelhantes, mas cada um de nós tem uma necessidade específica. Como eu não conheço você, Lauda, com intimidade, eu não posso ir exatamente, talvez, no ponto que seja o ponto que fere você e que você precisa de apoio. Mas o que a gente pode perceber é que inúmeros pensamentos rondam a nossa cabeça. E a gente vai pensar, escolher o que você quer pensar. Tem uns pensamentos que passam e você deixa passar. E tem outros pensamentos que você traz e diz, eu preciso pensar sobre isto. Eu preciso decidir algumas coisas aqui. Então, se eu começo a ter pensamentos que você chama não benéficos, que seja de morte, de doença, de maldades que eu posso fazer com os outros. Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com paixão. Se você está pensando em fazer maldadezinha, quer seja para o seu corpo, quer para o seu corpo de outra pessoa, está na hora de chamar Namukanzeon. Sim, Namukanzeon. Kanzeon. Namukanzeon. É uma precezinha que a gente faz, invocando a sabedoria e a compaixão ilimitada. Kan significa aquela que observa em profundidade. Z é o mundo, Yon, os sons, os lamentos, os pedidos do mundo. Então eu espero que Kanzeon Bosatsu possa responder a você melhor do que eu. E quando tiver pensamentos que não são benéficos,
Endireita a coluna vertebral, ombro para trás e para baixo, respiração consciente. Aí coloca as mãozinhas palma com palma, Namo Kanzeon Bosatsu. Namo Kanzeon Bosatsu. E tudo aquilo que é prejudicial, que se afaste. E que sua mente seja clara, lúcida, perfeita. Para ver a realidade como ela é, não precisa julgar. Tem pessoas que fazem coisas erradas e você diz, isso é errado. Não é? Você reconhece, mas você não odeia ninguém e não quer nada de mal para ninguém, mas que todos possam despertar e ser verdadeiramente felizes. Muito bem. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta que eu posso responder hoje. Gabriele, como conquistar o contentamento real com o nosso ser? Bom, agora nós vamos falar o contentamento com a existência. É uma das frases de Buda que ele dizia assim, quem conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Quem desconhece o contentamento é infeliz mesmo num palácio celestial. Como que a gente desenvolve esse contentamento pela existência? Às vezes a gente tem que parar e dizer, gente, eu estou viva aqui agora. Olha que bonito! Eu posso respirar sem aparelhos, eu posso beber água. Eu acho que eu tenho até um chazinho aqui, ó. Vou beber chazinho. Lembrar-se que o melhor lugar do mundo é aqui agora. Onde você está é maravilhoso. E você é o melhor ser do mundo, porque é você. E a gente não copia ninguém. Eu não posso copiar ninguém. Eu só posso ser eu mesma. Às vezes, quando começamos as nossas práticas, nos centros de prática, a nossa tendência é copiar nosso professor. Eu lembro que quando eu comecei em Los Angeles, todos nós já estávamos quase falando com sotaque de japonês falando inglês, porque a gente gostava tanto dele, achava que ele era tão sábio, tão maravilhoso, a gente copiava o jeito dele andar, o jeito dele mexer as coisas, e um dia ele falou assim, gente, parem de me imitar, vocês têm que ser vocês. O ser iluminado que é em vocês se manifesta como você, e não como eu. Então, a gente não pode querer copiar outras pessoas. Essas pessoas que são modelos para nós, são modelos daquilo que eu posso chegar da maneira que eu sou, e não para que eu vire este outro ser. Então, eu reconheço. Esses dias teve um moço bonito que chama Felipe Neto, acho que é Felipe Neto, ele tem 8 milhões de seguidores, ele fala muito sobre o Brasil, sobre a política, é um jovem muito interessante, estava na Roda Viva, e ele contou, de repente, no meio da história, que ele teve uma depressão terrível. E aí ele começou a fazer terapia, toma remédio, e não tem o menor problema com isso. Não é? Às vezes nós precisamos de apoio. O que é o seu ser? O que é o ser? Hoje tem um monge vietnamita, e eu respeito ele muito, que é o Thich Nhat Hanh, que ele fala interser. Os cientistas vão falar de coexistir. Eu não existo sozinho, a minha existência é uma coexistência. O meu ser não está separado de todos os outros seres. E por isso nós intersomos. Como é que eu aprecio a vida? A sua pergunta seria esta. Thich Nhat Hanh é esse monge maravilhoso. Está velhinho. Está lá, voltou para o Vietnã depois de, sei lá, mais de 50, 60 anos. Está velhinho, velhinho, com mais de 90 anos. E ele criou essa palavra, você devia ver em todos os dicionários, porque é o princípio básico do budismo, essa interface que temos com tudo que existe, com a planta, com a água, com os animais, com os insetos, com tudo que existe. É interessante, outro dia perguntaram ao indígena qual era a relação dele com a natureza, ele disse assim, eu não sei o que você chama natureza, porque tudo sou eu, estou conectado com tudo, com água, com vento, com o povo de pé, que são as árvores. Tudo sou eu. É o coexistir, o interser. Não tem um ser separado. Então, como é que você aprecia o interser? Como é que você aprecia a vida? A sua vida, Gabriele, que não está separada de nada nem de ninguém. Você é essa trama da existência.
Aquilo que você faz, fala e pensa, mexe nessa teia. Não é bonito? É. Com fios luminosos, de todas as cores. E em cada intersecção tem uma joia que emite luz em todas as direções. Essa é uma das descrições do interser da vida, do pensamento de Buda. Não é bonito? Pense nisso. Como é que você aprecia a si mesma? Como que você respeita o seu corpo e a sua mente? Você percebe esse organismo vivo que codepende cada órgão depende do outro? E assim somos nós. Cada um de nós em interdependência com a água, com o ar, com o vento, com os alimentos, não é? Quando você percebe isto, você passa a cuidar com mais respeito e dignidade. Comece a fazer isto. Fale com você internamente com palavras respeitosas. Use essas palavras amorosas às pessoas à sua volta. Experimente. Às vezes temos hábitos de intimidade que são meio rudes, meio rústicos. Vamos polir um pouco. Vamos deixar isso mais macio. E você vai ver que você vai apreciar mais a si mesma e as pessoas à sua volta. Não julgue ninguém. Não exija nada dos outros. Não se preocupe em ter, porque às vezes as pessoas falam entre ter e ser como se houvesse uma diferença. E claro que existe. Às vezes nós queremos compensar as nossas insatisfações com coisas, comidas, objetos, fama, seguidores, tudo isso são armadilhas do caminho. Porque quando você vive com plenitude, você se percebe a teia da vida e agradece a tudo que acontece. Aceita e agradece. E se entrega. Não é bonita? Nós podemos fazer isso. Como tudo é treinamento. Comece a desenvolver pensamentos de acolhida, de respeito a você, ao seu corpo, à sua mente e das pessoas à sua volta. E de repente você perceberá como é bom viver, como é maravilhoso interser. E as coisas que nós temos, nada nos pertence. Nem mesmo o corpo nos pertence. Nem mesmo os pensamentos nos pertencem. Quando você chegar ali, nesse lugar, você vai ser uma pessoa livre. Medite, pratique zazen e venha falar comigo de novo. Mas faça zazen todos os dias. Observe em profundidade. Que ser é esse? Quem é esse ser? E como é que nós intersomos? Pratique zazen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que possamos nos tornar o caminho iluminado.